Olá a todos, hoje então é dia de vir aqui fazer o resumo da maratona Spookathon. Se quiserem saber melhor em que é que consistia cada uma das categorias desta maratona, podem sempre ir ver o vídeo que eu fiz inicialmente, no início da maratona. E para os desafios 1 e 2 eu li então o livro clássico do Bram Stoker, Drácula, e surpreendentemente eu adorei o livro, até porque eu nunca me tinha visto a ler um tipo de literatura que envolvesse vampiros. Não era um tema que me interessasse particularmente, mas de facto toda aquela ambiência do livro e toda a forma de construção da narrativa agradaram-me bastante e foi das melhores leituras que eu fiz nesta maratona e recomendo vivamente. Para o terceiro desafio, que consistia em escolher um livro de uma estante contando o 13º livro dessa estante, calhou-me um livro na biblioteca, As Aventuras Extraordinárias do Soldado Ivan Tchonkin, do Vladimir Voinovich. Nomes russos não é a minha especialidade, portanto perdoem-me se conhecem a língua e eu estiver aqui a cometer uma calinada. O livro é basicamente uma sátira ao regime soviético na época da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele faz críticas ferozes ao Exército Vermelho e ao próprio Stalin. E foi tão polémico esse livro que acabou por naturalmente ser censurado na altura do seu lançamento. E em termos de sinopse do livro, é basicamente a história do soldado Ivan, que é destacado para ir fazer a guarda de um avião que caiu ali numa aldeia e que está avariado. E como o avião é do exército, terá que haver alguém ali a guardar esse avião, então o soldado Ivan é destacado para essa missão de guardar o avião, e a partir dessa premissa, nessa aldeia vão acontecendo então uma série de peripécias em que o Ivan se vê envolvido com um humor particular, e a partir daí acho que não vale a pena estar a contar também muito mais sobre o enredo da história. Acabou por ser um livro que me desiludiu na parte final, embora ele tivesse começado bastante bem. Parecia que ia ser mesmo um livro hilariante. Depois, a meio do livro, acabou por amornar um bocadinho em termos de velocidade da narrativa, acontecimentos na história, e embora houvessem algumas situações engraçadas, como os estranhos sonhos de Ivan Tchonkin com um caráter de absurdo e de nonsense, aqueles sonhos mesmo estranhos. Pois quase no final parecia que ele ia ter assim um final em grande, em apoteose, mas o final acabou por me desiludir. Para o quarto desafio, eu acabei por ler O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. É muito difícil falar sobre um conto sem dar spoilers, por isso o que é que eu posso dizer? O conto é muito tenso e é uma situação em que o protagonista do conto, de uma certa forma, está a ver a sua morte a aproximar-se muito lentamente. Então, se você não se importa então de conhecer spoilers do conto previamente, eu recomendo muito um vídeo que a Juspor fez recentemente, e vou deixar o link desse vídeo aqui em baixo, porque eu, sinceramente, eu não consigo resumir melhor o conto melhor do que ela e contextualizar até historicamente. Eu acho que ela faz isso muito bem, então recomendo o vídeo dela. O quinto desafio era fazer uma fotografia que ilustrasse a história de um livro, juntamente com esse livro. Eu escolhi esta fotografia em que o mapa que se vê no background da fotografia representa então a viagem, a aventura. O dinheiro representa a perseguição do protagonista pelo detetive Fix ao Phileas Fogg, por ele ser suspeito de um assalto ao Banco de Inglaterra. As cartas e as fichas representam a aposta que deu origem a essa grande viagem da volta ao mundo em 80 dias. E o relógio, naturalmente, representando o tempo ou a luta contra o tempo.
Para o desafio 6, eu li o livro Vai Aonde Te Leva o Coração. No vídeo original da maratona está explicado porque é que eu escolhi esse livro. Não foi nada do que eu não tivesse à espera. O livro acaba por ser bastante meloso, a história. Conta basicamente a relação entre uma avó e a sua neta, através de cartas que a avó vai escrevendo à neta que está ausente há vários meses, e através dessas cartas vamos conhecendo a história dessa família, inclusive da relação da mãe dessa neta, portanto ela é o elemento do meio, com a filha e com a avó, portanto a relação entre uma e outra. A citação que eu escolhi para o desafio 7 foi a citação que eu até coloquei no vídeo inicial do meu vídeo do Frankenstein. E pronto. E finalmente, para o 8º desafio, eu era para ler este livro, Broken, mas infelizmente já não me acontecia há algum tempo, mas abandonei o livro ao fim do primeiro dia. Eu tive um pouco a impressão que o livro tinha como público-alvo a faixa etária abaixo dos 20 anos, e portanto eu não me consegui identificar com o livro. Houve algumas coisas que me incomodaram, mas também não quero estar a comentar muito. E em substituição, logo no dia seguinte, consegui arranjar um e-book, embora eu não tivesse a certeza se esse livro estava na categoria de fantasia. De qualquer das formas, estava no site da UC, na secção de literatura fantástica, na secção dos e-books, até porque este livro não tem ainda versão em papel, o que é uma pena, porque eu acho que é um livro muito bem escrito e merece com certeza estar numa versão também em papel além de e-book. Outubro Negro, da Catarina Janeiro, que é uma escritora que lançou agora este primeiro livro. Ela é um ano mais velha que eu apenas, portanto acho que nesse aspecto resultou muito mais, porque eu identifiquei muito mais com o tipo de história e o tipo de narrativa, e basicamente ela vai contar a história de Albano, que trabalha num hospital psiquiátrico ou num asilo psiquiátrico, e a dada altura há uma enfermeira desse asilo, a Patrícia, que lhe telefona à meia da noite a dizer que um dos doentes, um dos pacientes desapareceu misteriosamente, isto num fim de semana, penso que foi de sábado para domingo. A partir deste episódio vão acontecer várias coisas estranhas. Albano e Patrícia vão desenvolvendo uma relação à conta desses acontecimentos estranhos que vão começando a acontecer a partir deste episódio inicial. E intercaladamente com esta narrativa principal vão sendo-nos apresentados capítulos sobre a adolescência, a história da adolescência de Albano e do seu melhor amigo, o Augusto, a relação que eles desenvolveram durante esses anos, e algo trágico vai acontecer a dada altura na história de Albano quando ele era mais novo, e aos poucos, nesses dois planos de ação que se vão cruzando e vão se entrelaçando, nós começamos a perceber que há ali uma relação entre o passado e o presente, entre o que aconteceu no passado e o que está a acontecer de estranho no presente. E a narrativa vai então ficando cada vez mais interessante, mais densa, mais enigmática, e no final vai haver assim uma grande surpresa no seu desenlace. É bastante surpreendente e eu gosto desse tipo de histórias que nos surpreendem, principalmente este género de mais thriller, e todo este ambiente, este mistério e alguns elementos fantásticos no sentido de serem incomuns e de não acontecer propriamente numa vida normal. E eu até fico bastante indecisa entre este livro e o Drácula, qual deles é que terá sido então a melhor leitura da maratona. E foi este o resumo da maratona Spookathon, a minha primeira maratona literária. Eu achei que não correu assim tão bem, mas pronto, apesar de ter concluído todos os desafios, acabei por ler alguns livros que eu não gostei assim tanto, e talvez eu tenha que ter cuidado na escolha das próximas maratonas,
e optar por escolher mais desafios que tenham livros ou leituras de livros, livros ou leituras de livros. De minha TBR, de qualquer das formas, valeu a experiência. Obrigada à Filipa e à Ordem de Avis Elsa por terem criado este desafio para nós. Eu vou ficando então por aqui hoje. Vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima.